O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Hoje eu tô trazendo um vídeo super importante sobre a prevenção contra o surto de dengue. A gente já sabe que o mosquito se reproduz em água parada, então é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade dentro da sociedade de verificar os possíveis focos de dengue. Você que tem um quintal, vasos de plantas, pneus, recipientes com água, tudo isso nós precisamos nos atentar e cuidar para não permitir que isso seja um foco de dengue, porque nós já estamos em uma epidemia. Precisamos cuidar de nós mesmos e do outro. E isso passa pela responsabilidade de assumirmos o nosso papel. Tá, mas e se eu tiver com sintomas de dengue, o que eu devo fazer? O Dr. Antônio Campanati, do laboratório Daylab, trouxe uma breve explicação de qual procedimento devemos seguir se caso apresentarmos algum sintoma. Se você tem sintomas, como é que você pode saber se está ou não com dengue? Basicamente, nós fazemos 2 testes. O primeiro deles é a pesquisa da proteína viral no organismo, que é a pesquisa, o teste NS1. Esse teste é feito até o 3º dia de evolução da doença, quando tem o pico da carga viral do vírus. E depois de 3 dias de sintomas, como eu devo prosseguir? A partir daí, nós fazemos um outro tipo de teste, que é a pesquisa das imunoglobulinas, que são os anticorpos, que é a resposta do organismo à ação do vírus. São 2 tipos, a IgM e a IgG. A IgM deve ser pesquisada em torno do 5º dia do ciclo, a partir do início da evolução da doença. E a IgG em torno do 8º dia do início dos sintomas. A critério médico, podem ser feitos outros exames complementares, mas aí não mais na detecção do vírus, e sim no acompanhamento da evolução clínica do quadro. Nós somos o Laboratório Daylab, estamos à sua disposição, fazemos os testes para dengue, os exames complementares, para avaliação do seu estado e acompanhamento da evolução do quadro. Nós estamos presentes em 3 unidades, aqui em Friburgo, na Rua General Osório, número 284, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa, e em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Boa
Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, você é muito bem-vindo, tá? E se você ainda não é um inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever aqui no Noar Podcast e fazer parte da nossa família. Já somos quase 10.700 inscritos aqui no nosso canal no YouTube, tá bem pertinho aí de chegar a 10.700. E você também pode seguir a gente no Instagram, nós estamos disponíveis lá também. E tem um pedacinho de Noar Podcast também no TikTok. Você pode ouvir a gente também no Spotify. Muito obrigado, você que acompanha o Noar Podcast em todas as redes e também aqui no nosso canal. Se você está chegando pelo nosso convidado hoje, pela primeira vez aqui no nosso canal, você também é convidado a se inscrever aqui no Noar Podcast. Porque hoje nós estamos recebendo os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito. Normalmente eu recebo só o pré-candidato. Aí quando tem que falar no plural, né, Rick? Como que fala no plural? É pré-candidatos. Verdade. Mas o pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Duas Barras, sejam muito bem-vindos, Tavinho Luterbark e também Pastor Alex ao nosso Noar Podcast. Tiago, primeiramente, te agradecer a oportunidade, boa noite, te agradecer essa oportunidade de estar aqui, a gente conversando, trocando, né, esse papo, né, agradável sobre a política de Duas Barras. Trouxe aqui meu amigo, parceiro e pré-candidato a vice-prefeito, pastor Alex, porque o pastor, a tendência é sempre ter uma visão muito grande por Monerá. Então, por causa disso, a presença dele junto comigo. Bacana. Então, Tiago, quero agradecer primeiramente a você, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Na verdade, eu venho acompanhando o Está no Ar, né, já há algum tempo nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui, né, Otávio? Com certeza. Para nós é um grande privilégio, agradecemos bastante o convite. E aproveitarmos esse espaço aqui para evidenciar as nossas ideias, a nossa visão sobre o nosso querido município, que é Duas Barras. Prazer imenso também vir como pré-candidato com o Otávio, que ele mesmo que me convidou, e eu aceitei de imediato esse convite, porque eu penso em agregar, trazer projetos, né, ideias para agregar para o nosso município. Bacana demais. Pastor Alex, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais próximo do microfone para isso aí, né, Thalia? Agora, para o áudio ficar bacana lá na captação, assim tá ótimo. Eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast, que colaboram com o nosso programa para a gente poder trocar uma ideia e também promover a democracia aqui no nosso programa, que é muito legal a gente receber os pré-candidatos aqui no nosso podcast. A gente tem recebido aqui de toda a região, aqui de Bom Jardim, de Duas Barras, Cordeiro, Friburgo. A galera tem vindo aqui no nosso podcast e é muito bom a gente poder ter esse espaço democrático para a gente poder conversar sobre as ideias e também sobre a trajetória dos candidatos, que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, né, que no período de pré-candidatura a gente não pode falar sobre projetos, sobre plano de governo, nada disso. A gente tem que falar sobre quem é a pessoa e também as ideias que ela tem. Mas em breve, assim que liberar a candidatura, se eu não me engano, 16 de agosto inicia, nós estaremos agendando aí já com, aí sim, os candidatos para estarmos falando sobre projetos e também sobre planos de governo, e esses podcasts serão ao vivo, tá? A gente vai estar aqui trazendo tudo isso para vocês, para o Noar Podcast contribuir com a democracia, beleza? Quero agradecer ao SAF Assistencial, nosso parceiro aqui do nosso podcast. O Plano SAF tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens, e você aí que já é associado do SAF pode fazer parte dessa plataforma de descontos. A Thalia vai colocar o QR Code aqui embaixo e você pode escanear esse QR Code, vai direto para a plataforma Sou, e lá você coloca seus dados pessoais, coloca seu número do cartãozinho SAF, e lá dentro tem o quê? Tem descontos em mais de 260 grandes marcas em todo o Brasil. Também tem cursos online gratuitos com certificados e sempre está rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Tem sorteio de iPhone, tem sorteio de notebook, enfim, tem uma grande variedade. Então fique atento à plataforma que sempre está rolando um sorteio. É uma plataforma exclusiva para quem é associado do Plano SAF. Se você ainda não é associado, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se, porque amigos fazem plano
planos SAF assistencial. E também gratidão aos nossos parceiros da Soneca Home, localizado lá em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras. A Soneca Home tem verdadeiros especialistas para deixar sua casa linda, até porque o slogan deles é transformamos casa em lar. E lá você encontra uma grande variedade de móveis, também tem colchões, cabeceiras, passando da sala, cozinha, quarto, tem tudo para você na Soneca Home. Na sala você encontra vários sofás retráteis, sofás cama, você pode escolher o tipo de tecido, a cor do tecido. Na cozinha tem mesas retráteis que você pode escolher, tem 4, 6 lugares. Se você precisar comprar somente cadeiras, lá tem essa possibilidade também. E no quarto, uma grande variedade de camas com baú, cama box, tem colchões, cabeceiras, travesseiros, tudo isso você encontra na Soneca Home, que em 2023 foi eleita como a líder em satisfação pelo cliente pelo Ipope Pesquisas em Nova Friburgo. Então, ficou curioso? Acesse o Instagram aqui embaixo que você vai direto para lá e confere todas as novidades que a Soneca Home tem preparada para você. Soneca Home, transformamos casa em lar. E também, nosso parceiro aqui do No Ar Podcast é o Laboratório Daylab. O Daylab, localizado em 3 cidades aqui na nossa região: Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo e Bom Jardim. Atende desde 2016 com qualidade e procedência todos os pacientes que chegam lá, e desde o momento que você chega na recepção até o momento da entrega do seu resultado, é o melhor atendimento com qualidade, atendendo todos os pacientes com os exames mais simples, como um hemograma completo, até os mais complexos também, como o exame toxicológico, é feito também pelo Laboratório Daylab. Então, lá em Cachoeira de Macacu, Daylab fica localizado na Clínica Martinez, em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, e aqui em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia. Acesse o Instagram e confira todas as novidades, @DaylabNF, Daylab, Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas. E nós estamos conectados via Free Online, Você Feliz, que consolidou a Terabyte aqui em Bom Jardim, nossa região. A Free Online tem planos ideais para sua realidade de vida. Você que joga, assiste filmes, séries e tudo isso sem travar, inclusive no Ar Podcast, trabalha em casa, precisa de uma internet de qualidade, a Free Online tem planos ideais para você. Free Online é top, Free Online é você feliz. Top demais e muito obrigado pela parceria de todos vocês aqui com o nosso No Ar Podcast. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo aqui para conhecer um pouco mais da história de vocês, né? Eu quero começar primeiro ali pelo Tavinho. Tavinho, conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é irmão, né, do ex-prefeito Luiz Carlos, né, que infelizmente faleceu de Covid, né? Uhum. Como que foi isso tudo? Vocês são de Duas Barras, nascido em Duas Barras. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. Ô, Tiago, volto a agradecer a você, né, a oportunidade. Eu sou nascido e criado em Duas Barras, moro lá há 48 anos e minha trajetória sempre foi em Duas Barras, estudei sempre em Duas Barras, fui criado em Duas Barras. E nesse período, estudei no Colégio Almirante Protógenes e me formei. E o meu primeiro emprego, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de supermercado, que em 95 foi aberta em Duas Barras. Uhum. E dali comecei de repositor. O primeiro emprego meu foi repositor. E dali eu vim caminhando dentro da empresa, e lá em Duas Barras mesmo, e com o tempo eu fui promovido a tesoureiro. E com isso fui, né, tendo uma caminhada muito boa dentro da empresa, onde eu fui transferido para Bom Jardim. E aqui tive uma experiência muito grande, muito boa, com pessoas ótimas, e profissionalmente aprendi muito em gerir empresa, e fui gerente. Cheguei ao ponto de ser gerente do supermercado, e nessa empresa eu trabalhei 17 anos, com muita dignidade, com muito trabalho, entendeu? E graças a Deus, volto a te dizer, aprendi muito em valorizar as pessoas. O atendimento ao público me ensinou muita coisa. Valorizar, respeitar as pessoas. Então, isso foi um crescimento muito grande na minha vida profissional. E
depois de 17 anos, eu saí dessa empresa e fui para uma empresa aqui mesmo, de Bom Jardim, trabalhar também de gerente, onde eu trabalhei mais 5 anos. E também tive uma aprendizagem muito grande. E, com o tempo, eu fui crescendo na empresa, e depois dos 5 anos, aonde veio o Luiz Carlos, na eleição em Duas Barras, e calhou de ele ser prefeito do município. Aonde veio, ele me fez o convite de trabalhar junto com ele na Secretaria de Fazenda. Uma coisa nova, vida pública, coisa nova, mas ele me pediu uma coisa. Ele falou: Tavinho, o que eu quero de você é a sua dignidade e o seu trabalho, e que faça tudo que você aprendeu dentro da prefeitura. Porque, na verdade, a prefeitura nada é mais do que uma empresa. E quem é o dono da empresa da prefeitura é o povo. O dinheiro que está lá é do povo. Então, nós temos que respeitar aquele dinheiro, aquele recurso. Então, com essa mentalidade, a gente evoluiu muito. Eu, estando junto, todas as reuniões, eu participava muito com ele. E, então, o crescimento foi muito, mas muito, de dia a dia, na empresa. Pegamos muitas dificuldades no município. Nós pegamos 5 convênios no município que eles estavam parados. 5 municípios de obras paradas. Então, onde a gente teve muita humildade, e dali nós começamos o trabalho. O Luiz Carlos deixou bem assim a gente livre para trabalhar. Claro, sempre com honestidade. E ali foi trabalhando. E a dia, cada dia era uma vitória para a gente. Cada dia era uma vitória. E disso tudo, a gente foi passando, subindo degrau por degrau. Nós começamos a resolver os problemas dos convênios. O município tinha 5 convênios extintos. Nós pegamos e começamos a trabalhar os convênios. Graças a Deus, todos os convênios e obras, elas foram resolvidas. Foi com muita luta, tá? Muita luta, muito empenho e muita persistência. Muita persistência. Nós resolvemos um convênio do CRAS, uma rua, que é o loteamento hoje, que falam loteamento Santana, a rua Antônio José de Souza Turque, e a tão sonhada, que o município vinha lutando, que vários governos foram passados, vários grupos políticos foram passados e não tinha resolvido, que era a policlínica. Uhum. Então, ali foi o marco do governo nosso, governo do Luiz Carlos. E o Luiz Carlos sempre foi uma pessoa muito de ouvir, de estar junto com a gente. Então, isso foi uma aprendizagem muito grande para a gente, de tanto ele dar esse retorno ouvindo a gente e ele passando as oposições para a gente, né? As demandas do município. E nós pegamos firme na elaboração e na construção da policlínica, e dali nós fizemos um trabalho magnífico. Mas tudo, é o que eu te falo, de frente com a Fazenda, na Secretaria de Fazenda, porque tudo se toca hoje no município, você precisa de recursos, precisa de ter dinheiro, e a Secretaria de Fazenda, às vezes, as pessoas não fazem ideia da importância dela para o município. Mas ela é um dos corações do município. Por quê? Porque é ela que faz o município ter retorno, o município ter condições de fazer o que o prefeito quer, fazer realizações que o prefeito quer. Então, a policlínica ela foi dado o pontapé um ano antes, um ano depois, né? Um ano depois do governo dele. E graças a Deus, assim, nós conseguimos
realizar o tão sonho do município, que era a construção e ampliação, né? Ampliação e construção da policlínica. Isso foi fundamental para o município, a construção dela. Muita gente comentou que ela não ia construir uma coisa, dar continuidade era outra. Mas nós conseguimos construir e dar continuidade no município. Bacana. Dando continuidade no trabalho da policlínica. Mas eu quero deixar bem claro que quando nós assumimos a policlínica, a prefeitura passava muitas dificuldades, tanto ela financeiramente quanto ela estrutural, porque você via aí vários convênios inativos, parados, obras paradas, CRAS, a policlínica, as ruas, mas foi com muita determinação. E depois disso, o município foi andando. Nós fomos tomando nosso governo, a identidade do governo do Luiz Carlos, e foram inúmeras obras. Fizemos a reforma no hospital, colocamos o raio-x, que estava parado. Eles inauguraram o raio-x do município e, infelizmente, não inauguraram. Fizemos a inauguração, fizemos toda a estrutura do raio-x, porque o raio-x foi colocado ali. Colocaram um raio-x que não era das condições para Duas Barras, principalmente elétrica, várias coisas, mas nós conseguimos, com muita luta. Fizemos mais de 10 ruas no município de Monerá, no distrito de Monerá. Reformamos o SPAM. Então, isso tudo foi um trabalho muito feito. Conseguimos, na área da saúde, mais de 15 a 20 carros novos para o município. Conseguimos mais 3... No governo dos Carlos, chegamos a ter 3 convênios feitos com o Hospital de Itaperuna, o Hospital de Itaucara e a Santa Casa de Cantagalo. Então, tudo isso eu mostro porque, nesse governo do Luiz Carlos, houve muito empenho. Então, isso que eu aprendi muito, ter o empenho e dar valor ao município, dar respeito ao município, à população. Porque a população quer o mais principal é o respeito, a atenção, o dia a dia, o prefeito presente. Então, isso é fundamental em qualquer gestão que, se você quiser administrar. Então, Sim. é um dos meus posicionamentos. Eu conversei muito com o pastor Alex, né? E volto a falar, por que o pastor Alex do meu lado? Porque eu falei com o pastor que eu não quero o pastor para ele ser futuramente um secretário distrital. Eu quero que ele seja futuramente um vice-prefeito que esteja presente, ouvindo a população e passando as demandas para o prefeito. Porque isso que é o principal. Porque eu acho que se você é eleito a vereador, ou a vice-prefeito, ou o próprio prefeito, eu acho que você tem que assumir aquele cargo que você fez. Porque é o principal. Se a população te confiou no voto de você realmente assumir aquela cadeira, eu acho que é ali que você tem que honrar até o último dia do seu mandato a posição que você foi assumida para você. É verdade, né? É aquela questão, né? O político, ele tá lá porque o povo confiou o voto nele. Com certeza. Então, a própria Constituição diz, né? Todo poder emana do povo, né? Então, Exatamente. muitas vezes o povo não sabe usar o poder que ele tem, né? Muitas vezes acaba elegendo pessoas que não representam da forma que deveria a população. Então, quando a população aprende a encontrar, né, pessoas que vão te representar e não... Eu sempre falo isso aqui no podcast, né? A política ela não pode ser olhada como um time de futebol. Ela tem que ser olhada por projetos,
né? Porque você tem que olhar o projeto das pessoas, né? Dos candidatos e ver aquilo que mais se assemelha com aquilo que você pensa. Mas, infelizmente, o que a gente pensa muitas vezes é o seguinte: eu vou votar em fulano, ciclano, porque é o fulano e ciclano que tem chance de ganhar, igual como se fosse um time de futebol. Não é assim, sabe? A gente tem que pensar em projetos, em coisas para a cidade. E isso daí em todos os níveis, não só dentro da cidade, mas em nível de deputado, de governador, presidente. Eu acho que tem que sair muito desse campo de fanatismo e ir para o campo de projetos, né? Exatamente. Eu acho que é aí que começa a melhorar o Brasil. Mas eu queria conhecer um pouco mais sobre o pastor Alex também. O senhor é de Monerá, Duas Barras, lá do município mesmo, nasceu lá. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente. Rapidamente, Tiago, ainda falando sobre o que o Otávio disse, sobre o Luiz Carlos. O Luiz Carlos, nós podíamos dizer, ele era o prefeito do município. Ele não era o prefeito, eventualmente, de Duas Barras, capital, ou de qualquer outro lugar de Duas Barras. Ele governou todo o município. Eu pude acompanhá-lo e ele tinha um carinho muito especial por todos os lugares, por todos os distritos. Inclusive, Monerá foi muito beneficiado no governo dele. Eu quero dizer com isso, Otávio, que eu acho que o trabalho de um gestor público, de um administrador público, é com todo o município e com todo cidadão de modo geral, né? Para não criarmos aquela ideia de que o município vai ser governado por vai ter um prefeito que vai governar para poucos, né? Mas, na verdade, nós vimos isso no Luiz Carlos. Ele governou todo o município, deixou um legado muito bom para todos os bibarrenses, né, de modo geral. Sim, sim. Bom, Tiago, eu nasci no Rio de Janeiro e já resido aqui em Duas Barras vou fazer agora 24 anos. Então, uma estrada bem longa, né? Sim. Na verdade, quando eu me formei em teologia, tenho formação teológica, sou bacharel em teologia, licenciado em História e terapeuta clínico na área de psicanálise clínica. E quando eu e minha família viemos para Duas Barras, na verdade a minha filha veio com 4 meses e a minha filha mais nova nasceu aqui na região mesmo. E nós temos estado nesse município, acreditamos, ainda mais porque eu exerço a função de pastor, porque Deus tem permitido. E eu trago comigo até como lema, como propósito da minha vida, que nada acontece por acaso. E, na verdade, nós buscamos a direção de Deus em todas as tomadas de decisões. Inclusive, esse nosso envolvimento na política, a convite do Otávio, não veio por acaso. Na verdade, nós submetemos isso à vontade de Deus, né? E perguntamos a Deus, né? O que o Senhor quer para nossas vidas, para ajudar o nosso município hoje. E hoje nós temos entendido, não somente eu, como a minha família, que nós podemos trazer uma contribuição para o nosso município nesse sentido, entendeu? Entendi. E é interessante, né, essa questão de envolvimento, o senhor sendo pastor e também agora pré-candidato a vice, porque é uma voz de liderança religiosa também, que acaba que dentro da política é importante ter todos os segmentos, né? Inclusive essa voz religiosa também, trazendo também os anseios e a visão também de uma parte da sociedade, que também é muito importante. Dúvida. E como que o pessoal da igreja também enxerga essa sua participação como pastor e também agora pré-candidato, o pessoal acolheu, o pessoal tem gostado também de seu nome ter sido colocado à disposição? Então, Tiago, essa é uma questão muito sensível, porque embora eu represente uma igreja, porque eu sou pastor da Igreja Batista em Monerá há 24 anos, vou fazer 24 anos. Sim. Nós respeitamos bastante a decisão das pessoas. Legal. E nesse contexto, eu não me utilizo da minha função de pastor para tentar convencer a minha membresia que os melhores nomes como pré-candidatos sejam do Otávio e do pastor. Então, o meu diálogo com a igreja é muito tranquilo
E na individualidade, com as famílias, eu tenho recebido bastante apoio, eles têm visto com bastante relevância o pastor da igreja está envolvido nesse contexto aí da política, visando nada mais, nada menos do que o benefício da própria população, de modo geral. Essa é a verdade. Por quê? Nós somos pessoas comuns que, ao analisarmos a realidade do nosso município, a realidade do nosso distrito, percebemos que podemos dar alguma contribuição relevante. É claro que nós levantamos aqui a bandeira do respeito, né, e da liberdade religiosa. E, graças a Deus, eu tenho uma boa dialogia, eu tenho um bom diálogo com a comunidade de modo geral. Eu sei muito bem respeitar as decisões das outras religiões, os outros credos, e apesar dessa multiplicidade, eu desenvolvo um bom diálogo com toda a população de modo geral. Isso é muito legal, isso é muito bom, porque eu sempre digo isso, né, que o Estado, por ele ser laico, ele é um Estado que não tem uma religião oficial, mas ele valoriza e promove todas, né? Todo Correto. mundo tem voz, todo mundo Com tem certeza. vez, e isso é um fator muito interessante. E Tavinho, como que foi essa escolha também você falou sobre o chamado do pastor Alex para ser seu pré-candidato a vice, mas como que foi essa escolha, essa união entre vocês aí para formar essa possível chapa? O que acontece, Thiago? Com esses 4 anos que eu vinha à frente no governo do Luiz Carlos, com o secretário de Fazenda, então a gente vai tendo muito contato com o povo. E veio até a eleição, logo depois do falecimento dele, veio o falecimento e veio a eleição para prefeito, onde infelizmente nenhum da família poderia, de acordo com a lei da eleitoral, não podia. E como eu já sabia que o Luiz Carlos tinha feito um convite lá atrás ao pastor Alex, foi a primeira pessoa que eu procurei para a gente estar unidos para vir na campanha. Eu procurei o pastor, fiz o convite e ele pediu para pensar e, graças a Deus, ele aceitou o convite. E acho, porque eu estou na presença dele, que não tem um vice melhor, um pré-candidato a vice melhor do que o pastor Alex para Monerá, que olha a população, olha para a cidade e vejo ele interagido com a população, que isso é o principal, você tem que estar interagido com a população e saber das necessidades do município. Isso é principal para qualquer gestão. Vejo isso, tenho ele, vejo a capacidade, né? O pastor Alex tem a capacidade de gerir muito bem o município, distrito de Monerá. Bacana. Isso é muito interessante. E como que está sendo esse período de pré-candidatura, né? Como que está sendo a recepção das pessoas? Como que está sendo esse período que é mais para conhecer e poder falar das ideias, né? Que são propostas, né? Como que está sendo esse período? Nós tivemos o lançamento da campanha, né, pastor, uns 3, 4 meses atrás. Então, e a gente via muitas pessoas perguntando: você vai vir de candidato? Você tem intenção de ser de candidato? Então, a gente ouvia muito isso da população. E isso foi mais um pontapé na nossa tomada de decisão de vir a candidato. Acho que o município hoje precisa urgente de um prefeito que seja participativo, que seja olhe pelo município, que esteja participando, olhe, tenha como você disse, bons projetos para a população. Hoje eu vejo a população de Duas Barras, eu falo Duas Barras, eu falo a parte da zona rural, falo de Monerá. Hoje o município, infelizmente, está largado, infelizmente. Então, com esse pensamento, que tanto eu, o pastor Alex, estamos aqui, né, de vir de pré-candidatos para tentar voltar o que era aquele município anteriormente no governo do Luiz Carlos. Um município voltado para o cidadão bibarrense, voltado para o crescimento do comércio. Isso é muito importante, porque hoje o comércio de Duas Barras, de Monerá, você vê sem incentivo nenhum do município. Então, isso principalmente
é a nossa visão que temos para Duas Barras, né, pastor? Verdade. Vejo Duas Barras com uma expectativa enorme por turismo, né? Você vê Duas Barras hoje. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e nós estamos falando na parte de restaurantes. Duas Barras tem um leque muito grande de restaurantes, e bons restaurantes. Excelente. Né? Tanto na zona rural quanto na cidade. Então, esse trabalho de turismo para estar valorizando cada vez mais essa parte de restaurante, a parte de visitações. Duas Barras é uma cidade turista. Aí eu vejo Monerá, o crescimento que Monerá hoje tem, que pode ter, que está ali do lado da RJ. Monerá é um crescimento muito grande. Trabalhar com os deputados, trazer uma empresa para Monerá. Isso é importantíssimo, porque eu vejo Monerá com uma potencialidade muito grande, mas isso basta os governantes têm interesse, você tem interesse. E principalmente também, eu vejo, é você não deixar levar pela politicagem, porque muita gente usa a prefeitura para fazer politicagem. Existe a política e a politicagem. Eu acho que você tem que pensar como político, o crescimento da sua população, da sua cidade, da renda das pessoas, do comércio da cidade. Então, eu acho que você tem que ter a visão de trazer um comércio, uma empresa para Monerá. Então, pastor, a gente roda Monerá lá, as reivindicações do comércio é muito grande. Então, o município tem que estar integrado junto com o comércio, junto com a população. Isso é um dos fatos principais. Sim, entendo perfeitamente. E é interessante que o poder público ele tem realmente esse poder de poder melhorar a vida das pessoas, com certeza, né? De trazer o desenvolvimento para a cidade. Passa, claro, o empreendedor ele gera emprego e tudo mais, mas quem gera oportunidades para o empreendedor gerar emprego é o poder público, né? Para o município ser atrativo para as empresas se instalarem, né? Exatamente, Tiago. Ô, Tiago, você está na cidade, Bom Jardim é uma cidade maior que Duas Barras, né? E Bom Jardim está do lado da RJ, tem um crescimento maior, muito maior que Duas Barras. Então, se o prefeito do município não tem uma visão visada para o seu município, o crescimento do seu município, o município, infelizmente, ele não vai crescer e as dificuldades vão chegar. Sim. Porque eu vejo, você tem que chamar o comércio, tanto de Monerá quanto de Duas Barras, para começar a participar das licitações do município, você chamar as confecções para participar do município, porque nós temos licitações de uniformes. Então, isso tem que estar todo mundo interagindo um com o outro. Até para o dinheiro circular. Claro, cidade, com certeza. E vejo também, você vê governos trazendo secretários de outros municípios. Poxa, eu vejo tantos garotos se formando em engenharia, psicólogo, engenheiros, vários. Por que trazer de fora para o município? Isso não existe. Eu acho que você tem que dar incentivo para os jovens que estão se formando. Porque hoje um jovem não pode ser um secretário de obras. Uma pessoa se formando na área da educação não pode ser o secretário de educação. Então, eu acho que é por ali, é por esse pensamento que eu acho que o município tem que seguir. Agora, ao contrário de você trazendo pessoas de outros lugares, não falando mal das pessoas e nem criticando e nem falando contra o conhecimento de cada um. Mas eu acho que vejo no município um potencial muito grande com as pessoas que se formam lá para estar naquele cargo, estar participando dos cargos. Porque eu vejo a colocação, você acaba pegando vínculos, compromissos políticos. E eu já até conversei com o pastor, falou, eu sou contra compromisso político. Por quê? Não é porque a pessoa... hoje eu sou candidato a vereador,
que eu vou ter um cargo de secretário no município? Porque você não sabe se a pessoa tem a capacidade de estar ali. Então, eu tenho que estar trabalhando pessoas que vão te dar retornos e vão te dar estrutura que esteja do seu lado. Eu sei que a pessoa te ajudou politicamente, mas você também precisa de pessoas que dêem o retorno. Não adianta você sentar numa cadeira que, às vezes, as pessoas não têm um conhecimento onde estão e simplesmente estão lá por estar. Então, o município não é por aí que tem que ser. Eu acho que você tem que colocar pessoas que têm interesse em trabalhar e, principalmente, capacitada para estar ali. Isso eu acho que... E a população espera isso do gestor, do prefeito, do vice-prefeito. Então, é por esse caminho que é a nossa mentalidade de estar governando Duas Barras, entendeu? Com novas ideias, com novos ideais, e acho que é o principal da nossa gestão. Entendo. E, pastor Alex, o senhor, né, está mais em Monerá, e hoje o que o senhor enxerga lá da população de Monerá, o que o pessoal tem visto dos problemas, das possíveis melhorias, das ideias que tem lá? Como que está assim? Eu percebo, né, já conversei com algumas pessoas de Monerá, que existe às vezes um sentimento de meio que uma separação, né, de Monerá, de Duas Barras. Já muitas vezes as pessoas vão resolver as suas vidas ou em Cordeiro ou aqui em Bom Jardim, e poucos saem de Monerá para ir até o centro de Duas Barras. Como que o senhor enxerga isso? Isso é uma coisa real mesmo que acontece lá? Soube que nem caixa eletrônico tem, né, lá em Monerá. Enfim, como que é essa situação por lá, cara? Então, Tiago, a minha motivação também para aceitar o convite do Otávio é justamente por essa capacidade provada, que já provou na vida particular dele e também na prefeitura, a sua capacidade de gestão, de administração. Eu acredito que hoje todos os cidadãos deveriam pensar que nós carecemos de um pré-candidato, eventualmente um líder no município, que ele forme esse tripé: administração, política e empreendimento. Nós precisamos de alguém que saiba administrar, que tenha condições de administrar, porque eu tenho percebido que o grande problema, de modo geral, dos municípios, não é a falta de recurso, porque esses existem, seja por emendas, seja os recursos que já são enviados pelo governo federal, estadual, os recursos próprios, esses existem, mas será que estão sendo administrados adequadamente? A questão do empreendimento. O empreendimento promove o quê? O município, porque você dá condições para aquele cidadão ele não procurar ativos em outras regiões, não desmerecendo absolutamente as demais regiões. Mas como seria muito bom que em Monerá, por exemplo, é a principal reclamação que eu ouço, nós não temos um banco, não temos um caixa eletrônico, mas essa é a competência da prefeitura. Bom, um banco é particular, nós sabemos. Ele se instalar em Duas Barras ou em Monerá é uma questão livre. Entretanto, quem pode viabilizar? Um administrador, um gestor público pode viabilizar isso. E a terceira questão, Tiago, é a política. Porque hoje nós carecemos mais de um administrador político e não de um político administrador. Às vezes nós temos percebido que as pessoas têm colocado à frente a ambição, a ansiedade, com ansiedade, o desejo de se instalarem no município, como prefeito, como vereador, etc., ou até no cargo de secretário. Mas colocam isso com muita força, mas muitas vezes não estão pensando, como o Otávio colocou bem aqui, nas questões dos projetos. O que nós estamos querendo apresentar para o nosso município como pré-candidatos? Que existem projetos muito relevantes que nós queremos que a população conheça, e um deles é a proximidade dos distritos. Monerá precisa entender, nós precisamos entender que Duas Barras não é tão distante assim. O que acaba distanciando é essa questão que nós falamos anteriormente. A falta de empreendimento, a falta desse espírito empreendedor acaba tirando
a motivação até para as pessoas continuarem residindo em nosso município ou em nosso distrito, entende? Então, eu tenho ouvido bastante sobre essa questão que no governo do Luiz Carlos, ele conseguiu essa proximidade. Ele dava uma importância igual a Monerá como ele dava a Duas Barras. E isso vai ser buscado, isso vai ser trabalhado de forma assim muito afetiva, né, Otávio? Que eu tenho falado para ele. Na verdade, nós somos um município só. Nós não somos 2 municípios, somos um município só. Nós temos condições de trabalharmos para que essa proximidade entre município e distrito ela possa acontecer, entende? Sim, entendo. Não, e eu acho até, eu sou morador aqui de Bom Jardim, né, mas eu sempre achei muito diferente isso, né, as pessoas de Monerá, boa parte delas, elas vivem mais aqui em Bom Jardim do que o próprio centro de Duas Barras, né, e acredito que o transporte também não favorece tanto, né, para essa locomoção, exatamente. Né? O que o pastor falou é o pensamento exato do que a gente tem intenção da política nossa. E esse assunto, a gente já foi comentado entre a gente. Por que essa divisória entre Duas Barras e Monerá? Uhum. Você falou, eu vejo, principalmente na Secretaria de Transporte, e eu cheguei a ver das últimas vezes, não, a máquina que está em Duas Barras não pode ir para Monerá. Que está em Monerá não pode ir para Duas Barras. Mas eu acho que você não pode ter essa mentalidade se um município é um só, né, pastor? Exato. Então, eu acho que você tem que trabalhar numa união. Então, eu acho que uma das peças fundamentais, eu acho que a pessoa que é vice-prefeita, foi pré-candidato e é vice-prefeito do município de Duas Barras e de Monerá, ele tem que ser principalmente o gestor de Monerá. Ele está ali para fiscalizar tudo que está acontecendo de Monerá, para levar as demandas para o prefeito. Então não adianta chegar lá e você passar a ser um secretário distrital, porque você vai perder a sua origem do que você foi eleito. Exatamente. Você foi eleito para vistoriar, para tomar conta, para você fiscalizar, para você ver como que está acontecendo, o que está acontecendo no SPAM, porque se você virar um secretário, automaticamente você não vai ter condições de ver nada. Porque você tem inúmeras coisas para você tomar conta. E mais, a gente fala de Monerá, eu acho que assim, Monerá hoje é praticamente uma cidade. Nós temos lá o SPAM, que é alta complexidade, trabalha 24 horas. Então, assim, você vê um distrito, né, que tem um potencial muito grande. Então, requer muito do vice-prefeito de estar ali comandando, fiscalizando, agindo, do que ele simplesmente, assim, do nada, ele fala, você é só o secretário e mais nada. Porque eu acho que você tem que ser o vice-prefeito e ter o secretário para você comandar ele. Então, esse é o pensamento. Eu vejo Monerá com uma potencialidade muito grande, muito, mas muito grande, né? Está aqui na RJ, tem o crescimento, né? Você vê lá, Monerá cresce a cada dia e a intenção é sempre estar do lado de Monerá, visando Monerá, né, pastor? Exato. E, inclusive, Otávio, nós vemos que uma boa gestão, até como vice, ali representando mais efetivamente Monerá, requer, Tiago, um espírito coletivo. Nós não podemos governar, aliás, como pré-candidatos, nós não podemos dizer para as pessoas que elas são importantes em termos de nos apoiar como pré-candidatos e, eventualmente, nos tornando líderes ali no município, e depois virarmos as costas para a população e governarmos para um pequeno grupo. Na verdade, temos que trabalhar a parte coletiva. Por quê? Cada cidadão tem uma importância. E nós, como gestores públicos, devemos responder às ansiedades dessa população. Então, temos conversado bastante, né, Otávio, sobre a questão de governarmos para todos, e não apenas para uma parte seleta e iluminada de nosso distrito ou de nosso município. Não, todo cidadão tem o seu valor igual. E ainda mais que eu trago comigo essa questão religiosa, espiritual,
E, enfim, eu entendo que cada ser humano tem o mesmo valor, que cada criança tem o mesmo valor, que cada idoso tem o seu mesmo valor. Então, se eles apresentarem, seja quem for apresentar as necessidades, precisa ser atendido de igual modo. Então, a nossa visão, né, Otávio, temos conversado bastante sobre isso. Valorizarmos o todo, a população de modo geral, e não um pequeno grupo, por conta de alguma influência, etc. Mas, de antemão, quero aqui expressar o meu respeito a todo bibarrense, porque quando eu os enxergo, eu os vejo no mesmo cabedal de valor, entende? Entendo perfeitamente. E hoje, bom, pelo que eu tenho acompanhado recentemente lá em Duas Barras, tem passado alguns probleminhas lá, né? Recentemente foi a questão do lixo, né? Que Exatamente. parece que deu problema lá. E como que está sendo essa situação lá para você? O que vocês enxergam assim, desses problemas mais corriqueiros que têm acontecido lá na cidade? Ô, Tiago, o que eu vejo? O principal setor, a principal questão é a participação do prefeito. A participação do prefeito é fundamental, porque você tem que ter, você como secretário, você tem que ter um prefeito que esteja ativo no seu município, esteja vendo as necessidades do município, e muitas das vezes eu não vejo esse comprometimento. Então o prefeito tem que estar participando de todas as secretarias, dia a dia. Infelizmente, hoje, não estou aqui para criticar o prefeito, cada um tem um modo de governar, mas se você não tiver dia a dia na sua secretaria, prefeito participando, olhando, e o que tiver dia a dia em cada setor de sua secretaria, você não vai andar. Porque, às vezes, nem tudo depende do secretário. Nem tudo depende do secretário. E a gente fala de prefeitura, e prefeitura é um órgão... Ele, ao mesmo tempo que ele é a cidade pequena e uma cidade grande, você pega uma cidade igual Duas Barras e uma cidade de Bom Jardim, os problemas são os mesmos. Sim. Os problemas são os mesmos. Nós temos problemas. Para você botar um município para você funcionar, você tem que começar lá desde do seu setor de compras. Né? Nós estamos falando lá do setor de compra que começa a pegar os preços das suas licitações até o final, que é a licitação ao todo, para sair o ganhador. Porque se você não tiver um trabalho muito bem feito, né, com as empresas, porque às vezes te ganha uma empresa lá de Espírito Santo e às vezes com preço superfaturado, que às vezes você deixa até de homologar o processo, aí vamos botar que seja um processo de peças, de serviço, de carros. Então isso tudo é muito complexo e acaba te atrapalhando no seu governo. Uhum. Então você tem que ter uma equipe. Eu volto a falar que uma coisa que eu aprendi muito no período que eu tive dentro do supermercado, você tem que ter uma equipe muito boa. Então você tem que escolher muito bem escolhido para que aquela roda gire. Porque você falar, você trabalhou em mercado e prefeitura são coisas distintas, realmente. Mas para você botar para funcionar, você tem que ter o mesmo pensamento. Você tem que ter uma equipe boa para você botar ela para girar. Então, a situação do lixo, eu vejo assim, pouco apoio do executivo com os seus secretários que chegou àquele ponto. Eu vejo isso. É uma situação difícil de ser resolvida? Mas também, se tiver boa vontade de ambas as partes, secretário, principalmente do prefeito, você resolve ela. E eu falo muito que assim, a gente vai trabalhando sempre, trabalhei muito em mercado, planejamento. Trabalhar com planejamento. Você tem que ter um planejamento do que as coisas vão acontecer. Porque da prefeitura tudo pode acontecer. Pode vir uma chuva aí e ter um desastre no seu município. Então, você tem que ter umas máquinas funcionando, você tem que ter carro, caminhão funcionando. Defesa civil estruturada. Exatamente. Então, isso tudo
uma coisa puxa a outra. Só que você já vê, eu tive presente lá. O município tinha mais de 9 carros quebrados da saúde. Então, planejamento, prevenção, você tem que trabalhar com a prevenção, que é fundamental para o município. Então, você vai deixar quebrar para depois fazer? Não, você tem que ir toda semana. Então, esse trabalho de prevenção era muito feito no governo do Luiz Carlos. Final de semana, parava todos os carros. Desses 9 carros que eu estou te falando, todos eles foram adquiridos no governo do Luiz Carlos. Todos eles. E fora ambulâncias, o caminhão, retro. E hoje o município, infelizmente, deixou praticamente isso acabar. O próximo gestor, ele vai ter muito trabalho. Porque você pegar um município na situação que está e você, volto a falar, botar aquela roda e girar de novo. É muito difícil. Mas é o que eu te falo, com equipe boa, com pessoas boas, que têm interesse de estar ajudando o município e quer que o município cresça, você consegue. É verdade. Interessante. E acaba que hoje tudo isso demanda muito jogo de cintura, na verdade, com certeza, né? Porque são várias situações, né? E no poder público... Ô, Tiago... Uma vez eu escutei uma pessoa falar o seguinte, que no poder público, se você quiser comprar uma caneta, você não pode. Você tem que abrir um processo até chegar essa caneta. Exatamente. Tem um tempão, né? Eu falei de um setor aqui. Às vezes as pessoas... Luiz Carlos, em 4 anos, fez muita coisa. Mas é aí que eu estou te falando. Eu falei de um setor aqui que poucas pessoas, às vezes, até comentam aqui. Setor de compras. Porque você tem que participar muito. Porque na sua casa, na minha casa, a gente está sempre olhando o supermercado. O que é onde está mais barato? Aonde está mais caro? Sim. Então, isso acontece dentro do município. Se você não participar, de ter um setor de compras, que as pessoas estão ali para observar, tá por dentro do que está acontecendo no comércio, de tudo, e tá compromissada com o serviço que ele está fazendo e com o município, você não tem evolução nenhuma. Porque todo mundo sabe, a gente sabe que se você deixar por conta de fornecedor, você vai pagar horrores nos preços. Você vai pagar, aí é onde que vai o dinheiro público, vai indo embora. Então, às vezes, você fala, fez bastante coisa. Por quê? Porque você tomou conta, você fiscalizou. Então, isso é fundamental para qualquer gestão. Interessante. Então, Tiago, aproveitando que o Otávio falou isso, eu ouvi também uma frase, né, de uma pessoa, uma amiga minha, e ela disse isso, que o lucro está na compra. Claro. O lucro está na compra. Nós não podemos comprar, o município não pode comprar máquinas, ferramentas e outras coisas, né, de qualquer maneira. Eu acho que, como o Otávio disse, tudo começa na compra. Então, isso exige-se muita, assim, a transparência, e uma das características que nós não podemos falar aqui, Tiago, que nós vamos ser honestos, porque isso é obrigação. É obrigação, não é verdade? Se nós temos sido honestos na nossa vida particular, em todas as outras áreas também precisamos levar essa mesma honestidade. Então, acho que a honestidade começa justamente nas compras, entende? Para que não haja falta. Outra coisa que o Otávio falou aqui, que eu tenho conversado bastante com ele, a questão do planejamento, né? Claro. Não adianta comprarmos o material quando, por exemplo, vem a época de chuva e toda a estrada nós sabemos que vai sofrer algum tipo de erosão. Aí vamos comprar aquele material em cima da hora? E por que não prevenirmos até mesmo para que não aconteçam as erosões, as pontes, né, que muitas delas acabam sendo afetadas? Por que não prevenirmos isso? Então, a questão do planejamento é essencial numa boa gestão, né? Porque o senhor está falando na parte de estradas. Duas Barras tem uma parte rural muito grande, né? E uma das críticas
né, são as estradas. Então, nada do que você trabalhar com planejamento. Em período de seca, você tem que manter a sua estrada boa, com pedra, porque no período de chuva você não vai poder fazer muita coisa. É verdade. Porque você faz agora, à noite chove, você perde o trabalho que você... E tem esse problema, você vai perder recurso do município à toa. Então você tem que fazer um trabalho de prevenção, né, em cima dessas localidades e principalmente, nós estamos falando do agricultor, porque ele precisa da estrada para escoar as mercadorias dele. Perfeito. É uma das reivindicações maiores. Então, uma das principais teclas que o governante vai ter que sempre tomar frente. Sim. Porque a agricultura, ela tem, e você precisa dela, o município precisa. São recursos do município, emprego que ela disponibiliza para o município. Então, acho que um dos fatores principais é tomar conta, estando agindo, fazendo planejamento para agir nessas localidades. Eu acho que o governo federal ele deveria criar algum projeto que ajudasse as prefeituras até a recapear essas estradas, sabe? Porque a gente sabe que os municípios eles têm uma fonte de receita que não é tão grande, né? Os impostos municipais não são tão... A maioria do imposto que a gente paga ou vai para o estado ou vai para o federal, claro, né? Claro. Para o governo lá, para Brasília. No município fica uma fatia muito menor. Então, na minha visão, por exemplo, eu acredito que até se um prefeito tiver boa vontade de asfaltar essa zona rural ou levar um paralelepípedo, falta até recurso financeiro para isso. Então, deveria surgir um projeto, um programa federal aí que ajudassem as prefeituras a cumprir né, para melhorar as estradas. Com certeza. Porque realmente é um paliativo, né? Colocar pedra, né, granito, essas coisas assim, é paliativo, vai dar problema. Mas deveria ter uma solução mais efetiva, né? Você está falando de recursos, eu particularmente estava sempre ligado ali na Secretaria de Fazenda, e você fala assim, a gente fala no montante, o orçamento do Asbarra é em torno de 80 milhões, 85, e você divide esses 80, 85 milhões para 14 secretarias, 13 secretarias. Então, você vai ver que pouco vai sobrar para as secretarias de uma expressão maior, né? Vou falando assim, uma secretaria igual esporte. Então, elas não vão ter tanto recurso, porque nós temos uma secretaria de saúde, nós temos uma secretaria de educação, tem a secretaria de assistência social, que demandam muito do município, desse recurso. Então, quando você vê, sobra muito pouco para a agricultura, para o meio ambiente. Então, é isso que é fundamental. Você fazer aquele planejamento antes de você começar. Você tem que se planejar para você começar. Porque você fala assim, eu vou botar meu dinheiro todinho aqui na saúde ou na educação, e você às vezes vai esquecer algum, né? Claro que você vai ter as suas prioridades, né? Prioridade maior sempre é saúde, educação, assistência social. Isso são as prioridades eu acho que de qualquer gestor, e principalmente nosso, né, pastor? Verdade. Mas você tem que saber administrar o seu recurso que você tem. Que você falou, hoje, do federal, do estadual, são poucos recursos que vêm. E quando vem, ele vem específico, às vezes vem para uma área só, não vem ele para usar em todas as secretarias. Então, isso te amarra muito. E, às vezes, também ela vem para serviços específicos, produtos específicos. Então, ali você tem que administrar muito direitinho para você não ter problema futuro. Sim, sim. E pelo que eu estou sabendo, né, e tenho conversado com bastante pessoas lá de Duas Barras, né, uma das coisas que o pessoal tem reclamado muito é a questão do concurso público, né, que muitos estão sendo contratados por regime de RPA, né, que não existe uma segurança nem por um lado nem para o outro. Exatamente. Né? É um sistema que seria improvisado. Na verdade, desculpa. Não, né, tranquilo. O RPA...
ele só pode ser feito para 3 meses, né? Ele é um serviço, não é contínuo, né? Ele é assim, quebrou uma janela, você chama um técnico, ele vai, não pode ser ele contínuo, ele virar salário, isso não pode. Infelizmente o RPA é uma situação que realmente ela não pode ser direto do jeito que está sendo e a quantidade que está sendo feita em Duas Barras. Certo. E como que você vê essa questão de fazer um concurso público? Porque parece que teve, né, recentemente um problema aí envolvendo o Ministério Público e tudo mais. Exatamente. E muita gente sonha, né, com um concurso público, né? Muita gente se prepara por muito tempo para realizar um concurso público. Claro, né? Claro. Tiago, eu acho que quando eu falo em concurso público no município, né, no governo atual, que ia acontecer o concurso, eu já tinha quase certeza que esse concurso não ia acontecer. Primeiramente, eu acho que o município tinha que fazer o plano de cargo e salário. É a primeira coisa, que eu sei que está defasado há anos, principalmente ele, tanto para os efetivos, para os professores da área da saúde. E essa situação do plano de cargo e salário, no governo dos Carlos, a gente tinha dado o pontapé em 2019. Tinha feito a licitação com uma empresa do plano de cargo e salário. E essa empresa vinha fazendo esse trabalho. E em janeiro de 2020, esse plano de cargo e salário estava praticamente feito. Só que você tem que montar uma comissão com vários funcionários, né, passar pela Câmara. E veio aquela situação toda no decorrer da pandemia, em 2020, né? Que infelizmente todos os municípios que tiveram que tinha uma intenção né, teve que voltar com todas as realizações que o município tinha vontade de fazer e teve que parar. Então, uma das situações foi o plano de cargo e salário. Só que junto com esse plano de cargo e salário, corria também o concurso público do município. Só que o concurso público do município ele é enorme. O Duas Barras depende muito de funcionários, de servidores. Então, esses estavam correndo os dois paralelamente um com o outro. Então, mas infelizmente, os dois estavam praticamente certos. Infelizmente, veio a pandemia e voltou a estaca zero. Isso no governo do Luiz Carlos. E, infelizmente, né, não sei o motivo, e não foi dado tanta importância no governo atual. Mas uma das prioridades que eu vejo para o município é o plano de cargo e salário junto com o concurso público. Ele tem que acontecer, e eu já expliquei ao pastor que o concurso público é uma situação que você não tem que correr. Qualquer gestor que estiver sentado aqui para Duas Barras, ele vai ser obrigado, honesto, ele claro, vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer. Porque, Tiago, nós temos o prévio do Duas Barras. O prévio do Duas Barras hoje, ele tem uma situação financeiramente boa. Só que hoje existe mais de aposentado do que quem está na ativa. E ali ele cria um rombo mensalmente para o município. E é onde esse rombo que é feito, essa diferença, quem cobra é o município. Porque todos os valores que são dos impostos do NPS, ele vai, né, do RPA, ele vai para o NPS, ele não vai para o PREV. Então, aonde está dando essa diferença? Então, essa diferença é quem cobra o município. Então, o município está pagando o NPS e está pagando a diferença dos servidores ou PREV. Então, o concurso público do Duas Barras, ele é de extrema obrigação de qualquer gestor. Então, não é que, às vezes, vai acabar com o RPA para prejudicar, não. É porque é uma questão de administração mesmo. E até da situação do prefeito, que vai assumir, o atual que assumir, ele vai ter que ser obrigado a fazer. Porque ele vai ter uma situação que ele não vai aguentar muito tempo. Porque ou ele vai, como diz mais fácil falar, ou ele vai quebrar o PREV, ou ele vai quebrar o município.
Então, ele é obrigatório fazer aquela situação desse concurso público. Então, volto, eu acho que prioridade é sempre o cargo-salário, o plano de cargo-salário, bem feito, dentro da realidade do município, porque eu sei que é muito complexo, não é fácil de fazer, mas tendo todos professores, a área da saúde, os efetivos do município, eu acho que parte por aí e depois fazer um concurso público. Certo. Dentro das leis, tudinho direitinho. Certo. Aqui em Bom Jardim, inclusive, o Bomprev está com bastante tempo com um rombo aí que está tendo que ser coberto pela prefeitura. E o juros só vai aumentando, né? Porque tem os juros também, né? E por um bom tempo a prefeitura ficou sem poder receber até verba federal justamente por não estar em dia com o Bomprev. Mas agora estão pagando, mas é tipo de cada ano que passa vai aumentando cada vez mais a dívida, porque você vai pagando o atual, mas os juros vão aumentando. Não, com certeza. E outra coisa, Tiago, é que os próprios funcionários da prefeitura, os professores, médicos e todos os demais, né, que trabalham ali, muitos deles concursados, etc., eles estão com uma defasagem salarial muito grande. Então, quer dizer, a questão do plano de cargos e salários, né, é uma situação que vai trazer até merecidamente uma melhoria para o próprio servidor público, né? Sim, traz até segurança também. Não, exatamente. O plano de cargo e salário é esperado há anos pelo efetivo do município. Então, ele é esperado há vários anos, estou falando aí há 10, há 20 anos. Então, e está defasado o salário do município de Duas Barras pelos efetivos. Então, eu acho que a prioridade é você fazer um plano de cargo e salário bem feito, dentro da realidade do município, porque também você não pode fazer de qualquer jeito, porque aí futuramente você pode prejudicar o município. Então, você faz dentro da realidade para depois fazer o concurso público. Tem que ser uma equipe técnica, né? Com certeza. Porque tem que fazer em base de projeção, né? Porque você tem que projetar como que o município vai estar daqui 10, 15, 20 anos para você poder saber se o município vai ter receita suficiente para bancar isso tudo, né? Exatamente. Porque você está falando, você fazer o concurso público hoje e o plano de cargo e salário depois, você não vai ter baseado em quê? Você não vai ter você não vai estar baseado a situação que vai te gerar, que você disse, depois de 10 anos, 15 anos. Porque primeiro você criou as vagas, depois você vai dar um aumento? Não. Primeiro você dá um aumento para você saber a realidade de quantas vagas você vai precisar. Correto. Interessante. Você vê como que na política e na administração pública nada é tão simples. Vamos fazer. Não é bem pela. Né, a gente viveu, né, um período, né, e vê que não é bem. Às vezes as pessoas têm uma visão, né, e não é bem isso. E uma situação também, Duas Barras é uma cidade, eu não sei se todas elas, a maioria delas, elas recebem recursos federais. Duas Barras tem um problema no calque. Duas Barras tem uma obra, num período de governos anteriores, foi uma ampliação e a reforma do hospital. E ali, a obra, infelizmente, ela não foi para frente, não estava dentro das especificações do Ministério Público e Ministério da Saúde, e aonde essa obra foi paralisada. Então, mediante isso, o município está no calque. Então, às vezes, a situação de Duas Barras é pior do que a gente, às vezes, fala recurso. O único recurso que o município pode receber são os impositivos que vêm para a saúde, que às vezes é para compra de remédios, para serviços específicos, mas às vezes para você fazer uma estrada do que você está querendo, fazer um saneamento no município, às vezes você não pode, porque você está no calque. Então, esse pontapé, na época, nós tivemos lá na frente, foi dado para tirar o município desse calque. São 2 passagens na saúde. E ele foi feito, diversas vezes, meu irmão foi diversas vezes a Brasília para estar resolvendo. E pelo período que eu tive
e estava bem adiantado em sair essas 2 passagens no cálculo do município. Então, eu espero, né, espero que resolva, até para o próximo gestor, ter a facilidade de trabalhar, receber os recursos para ajudar cada vez mais ao município de Duas Barras. Mas essa era a situação, eu estou falando que recentemente do município, de só recebia recursos que eram ligados diretamente à saúde e impositiva, né? Sim. Porque tem o recurso impositivo e o positivo. O positivo, infelizmente, você não... As emendas, né? É complicado. Os municípios que recebem emenda de senador e deputado já passa dificuldade. Agora imagina sem receber, né? Então o buraco é mais embaixo que se imagina. E Tavinho, você que conversa com a população em si tem noção dessas coisas que tá acontecendo? Por exemplo, essa questão do calque, ou tipo, por ser questões mais técnicas, as pessoas só vê que não está tendo um serviço público adequado e não sabe muito o porquê que isso está acontecendo. Assim, eu acredito que algumas pessoas que têm esse conhecimento e outras às vezes não, né? Que, né, às vezes também por falta, às vezes, da própria prefeitura passar essas informações para as pessoas, né? Às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Mas eu acho que você, como gestor, eu acho que o principal a gente está aqui conversando esse diálogo com a prefeitura, com a população do município, para a população saber da real situação que o município passa. Porque às vezes as pessoas podem achar que o município está nadando de dinheiro, está tendo uma situação, está sobrando, às vezes não é bem isso, entendeu? É o que eu te falei, são 80 milhões que às vezes é dividido para 13, 14 secretarias, que são secretarias que têm a Secretaria de Saúde, de Educação, que elas consomem muito. Né? Porque todo mundo sabe. Então, e às vezes vem um recurso, às vezes um deputado que você disse, de um vereador, te manda um recurso para o esporte, para você fazer um trabalho legal no esporte, mas você, infelizmente, você não pode receber por causa dessa situação do calque. Eu acho que, assim, o período que eu tive lá, até uma certa data, eu vi que estava bem adiantado para o município sair dessa situação do calque para fazer a liberação, para o município receber os convênios, né, as emendas parlamentares, né, todinha. Sim, e eu penso, por exemplo, igual o caso de Duas Barras, que o hospital é municipal, o compromisso ainda é muito maior, né? Porque e lá, tendo o SPAM em Maneirá, é praticamente 2 hospitais dentro da cidade, né? 2 demandas muito pesadas. Exatamente, porque é questão de consumir o orçamento, porque você vê, tem que manter praticamente 2 hospitais 24 horas funcionando. Aqui em Bom Jardim, eu sempre dou exemplo, porque é o que a gente tem mais de proximidade, é uma Santa Casa. Então o município ele repassa o dinheiro, a verba do SUS, mas a administração do hospital fica por conta da entidade lá, do conselho e tudo mais. Lá não, lá é 100% tudo do município, né? Sim. Contratação, tudo não, médico, tudo. É tudo parte, fica com o município, essa parte todinha do município. E o que você falou, você vê, são 2 altas complexidades, né? Que requer 24 horas, né? E realmente Maneirá é uma cidade, Maneirá é uma cidade, requer de mais atenção do que dá hoje, requer até mais, né? Então você está praticamente assim focado, né, nessas situações com o município, na necessidade de cada do município com a população. Sim, sim, muito, muito interessante. E dentro da visão de vocês, assim, o que vocês veem, né, que poderia, né, a cidade receber, assim, de melhorias e tudo mais? A gente falou aqui das estradas, né, de geração de emprego, mas dentro da conversa que vocês estão tendo aí, até o pastor Alex também, Tavinho, né, vocês têm andado no município, né? O que o povo tem falado, assim, por exemplo, para a juventude? O pessoal tem tido esperança de continuar morando em Duas Barras, ou já existe aquele negócio, poxa, eu estou achando que eu vou ter que mudar daqui porque não está tendo tanta oportunidade? Como que está essa visão, assim, quando vocês conversam com as pessoas? Bom, Tiago,
nós temos um grupo, né? Então, tem surgido várias assim, propostas, ideias, demanda. Enfim. E uma delas é na área do esporte. Você sabe que o esporte é uma ferramenta de mudança social. Sim. Nós sabemos do quanto a importância do esporte. Sim. E nós temos uma visão de implementarmos em Duas Barras e em Monerá polos em que nós consigamos agregar várias modalidades esportivas. É uma das nossos planos. E nós temos uma conversa muito adiantada com pessoas que estão ligadas, para você ter uma ideia, ao legado olímpico lá no Rio de Janeiro. E já foi até está sendo marcada uma visita para nós conhecermos o legado olímpico e, inclusive, trazermos um projeto com quem esteve à frente do legado olímpico. Entende? Então, quem esteve à frente das Olimpíadas, por exemplo. Então, nós temos uma visão muito ampla e muito sólida para a gente implementar a área de esporte em Duas Barras, não apenas o futebol, porque o futebol já tem a sua relevância comprovada, mas também outras modalidades de esportes. Uma outra questão que nós temos conversado bastante é a questão, por exemplo, da instalação de empresas em nosso município. Mas hoje no nosso município, se nós tivéssemos uma fábrica que precisasse empregar 300 pessoas diretamente, será que nós temos essa quantidade de pessoas qualificadas para estarem ali? Então, uma outra coisa, implementarmos também o curso técnico para preparar aquele jovem, como o Otávio disse aqui, para mão de obra, entende? Até para que se uma empresa se instalar no município, ela não precise de buscar em outros municípios da região pessoas qualificadas. Então, criarmos então um polo de profissional e profissionalizante, que são diferentes, né? Profissional e profissionalizante, a fim de que, com a nossa conversa também com alguns empresários da nossa região, o interesse deles de instalar empresas em nosso município, ela possa haver um casamento, digamos assim, né? As empresas vão se instalar, mas elas também vão encontrar pessoas qualificadas, principalmente o jovem, qualificado para ele trabalhar no município e ele continuar em nosso município. Até porque Duas Barras é uma cidade maravilhosa, linda, uma cidade que tem baixo índice de violência, mas que já tem nos preocupado, entende? Já tem nos preocupado. A violência em Duas Barras, em Monerá, tem nos preocupado. Então, nesse sentido, também estamos pensando e projetando ali uma forma de trazermos maior segurança para o nosso município, através de instalação de um projeto onde visa monitorar todo o município e para trazer mais segurança para o município nesse sentido. Então, Tiago, nós temos grandes projetos que visam justamente trabalharmos com qualidade para que o cidadão bibarrense ele não pense em sair do município e, quando ele pensar, seja secundário, para que ele possa olhar para o município e dizer assim: aqui eu posso viver, aqui eu posso desenvolver, aqui eu posso ter minha família, porque a minha prefeitura, digamos assim, me dá condições para isso. Por isso que eu disse, nesse tripé, o empreendimento ele é fundamental na gestão pública, né, Otávio? Com certeza. Volto a falar que é assim que eu falei no início, você pegar uma prefeitura requer de muito trabalho, mas eu acho onde você tem comprometimento, trabalho, respeito, você tem tudo a evoluir em passos a passo dentro do município. Todo mundo fala, se for assumir a prefeitura, você vai ter vários obstáculos, mas ele pode ser vencidos. Basta você querer trabalhar, se planejar e ter respeito, principalmente, com a população. Que eu vejo muito as pessoas reclamarem assim dessa falta de diálogo entre o setor público e os munícipes, né? Sim. Então eu vejo muitas pessoas reclamar isso. Então isso é uma das metas principais, eu acho que que a gente tem que tomar sempre, ter o respeito
ao atendimento, principalmente no setor da saúde, que às vezes você vê muita reclamação. Então, é um trabalho longo, mas é um trabalho que você consegue estar vencendo ele. Muitas coisas se resolvem com a comunicação, né? Com certeza. Vou dar até uma dica aqui, ó. Futuros prefeitos que forem eleitos aí no final do ano, em outubro, né? Ano que vem, quando assumir, pega uma salinha da prefeitura, monta um estúdiozinho desse daqui, gente. Não é caro, não. Dá para fazer de uma forma tranquila. Bota o pessoal da Secretaria de Comunicação. Se não tiver uma Secretaria de Comunicação, cria uma Secretaria de Comunicação e faz aqui, ó, um formato simples que você vai conseguir falar com todo mundo. Coisas que as pessoas ficam na rua falando assim, a prefeitura... Não, se a prefeitura comunicar, as pessoas vão saber. Com certeza. Né? E hoje exatamente. Tem que estar na internet, né? As pessoas precisam estar na internet. Então, na era digital não tem como as prefeituras, né, os governos não estarem dando transparência para os fatos que são feitos. Exatamente. Né? Porque a gente vê, certas vezes, o prefeito às vezes toma certas iniciativas que às vezes é da visão dele, mas às vezes não é da visão da população, né? Sim. Então, essa comunicação é importantíssima, né? Você ter um diálogo com o município, ouvir as pessoas. Porque desde quando você vamos lá, igual Duas Barras, você se elege lá com 5, 6 mil votos, né? Mas você tem que saber que depois que você é eleito, você tem que administrar para 12 mil pessoas, não é para 6 mil. Então, você tem que ter, né, uma ampla visão que você está governando para todos. Então, isso eu acho que assim, é o passo, é o andamento de qualquer gestão para ela ser positiva lá na frente. Muito interessante, muito interessante. E é isso. Eu falei aqui com os outros 2 pré-candidatos lá de Duas Barras, quando estiveram aqui, reafirmo com vocês também. A gente, no período, quando começar a campanha, iremos mandar o convite para vocês, para a gente poder estar conversando aí definitivamente sobre os planos de governo, né? Sobre tudo que vocês têm proposto e vai propor para Duas Barras, né? E eu acredito que vai ser um momento interessante da gente poder trocar uma ideia. Então, quando chegar o momento certo, a gente terá essa oportunidade de poder falar sobre os projetos aqui também que vocês têm. E quero agradecer de verdade a vinda de vocês aqui no nosso No Ar Podcast. Saiba que nós estamos aqui sempre de portas abertas para todos vocês, inclusive para os outros pré-candidatos também. Eles são o terceiro, né, que chegaram aqui lá de Duas Barras. Hoje, a princípio, tem 3, né? Não tem estimativa de ter mais, são, né? Pré-candidato, sim, né? Sim. Então, e aí a gente recebeu alguns pré-candidatos a vereador também de lá. E se você é algum candidato pré-candidato a vereador, também, ainda no período de pré-campanha, queira vir aqui no nosso podcast, só mandar uma mensagem aí que a gente combina, beleza? Tem que ver com o Sávio até quando que pode receber os pré-candidatos a vereador, mas faz parte também. E quero agradecer de verdade a vinda de vocês aqui no nosso No Ar Podcast e com certeza desejei todo o sucesso do mundo para vocês. Então fiquem à vontade aí para falar para a população, mandar abraço, fique à vontade aí. Então, Tiago, eu quero mandar um abraço, né, para todos os amigos de Duas Barras, Monerá e toda a região, né? E quero dizer para eles o quanto eles são importantes. Eu os vejo como iguais. E para mim, todo cidadão tem o seu valor, tem a sua importância. Mas também quero enfatizar uma coisa aqui, Tiago. Como pastor, eu tenho plena consciência, e Otávio, nós temos conversado muito sobre isso. No livro de Salmos, no Salmo 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Nossa casa é Duas Barras, nossa casa é Monerá. E se nós não tivermos consciência de que precisamos da ajuda de Deus, mesmo que os planos sejam os mais relevantes, fica complicado colocarmos em prática. Então, é claro que precisamos de um gestor. Eu acredito muito no Otávio e na sua capacidade, acredito muito no grupo que está se formando, um grupo grande de pessoas boas, enfim. Mas, antes de tudo, a nossa dependência de Deus para que o nosso município ele
ele volte a sorrir, volte a se alegrar, e que os estresses provocados pelas faltas de recursos, pelas obras inacabadas, pelas necessidades básicas do remédio ou na área da educação, etc., elas sejam saneadas, sejam resolvidas. E com isso, eu quero dizer que nós dependemos totalmente de Deus nesse percurso. Tiago, te agradecer a abertura do canal, né? Só tenho que agradecer no meu nome, no nome do pastor, né? No nome de todos os meus amigos e do grupo, né? E falar para cada bibarrense que o período que eu trabalhei com meu irmão Luiz Carlos, eu aprendi muito, e o nosso pensamento para Duas Barras é o melhor possível, na situação de estar sempre empenhado ao melhor para o município, porque o que o município precisa é estar um prefeito ativo, um prefeito participativo e queira fazer pela população. E quando eu falo população, eu falo ele desde o funcionário, desde da pessoa que esteja no trabalho informal, quem esteja no comércio. Então, isso é fundamental. É um governo, a intenção é governar para todos. Essa é a intenção. E agradecer, né, o grupo que vem se formando, né, pastor? A cada dia, e continuar nessa caminhada para Duas Barras continuar crescendo. Bacana, bacana. E antes da gente encerrar, né, o podcast, eu até ia fazer essa pergunta antes, mas aí eu acabei esquecendo, mas você conviveu, né, não somente com o Luiz Carlos, prefeito, mas Luiz Carlos, irmão, né? Com certeza. E como que foi, cara, essa questão de conviver com ele chegar a prefeito e, poxa, infelizmente, por causa da pandemia, por causa da Covid, ele veio falecer. Acredito que seja um tema sensível para tocar para você, perda de um irmão, mas acho que seria interessante, né, saber também como que foi esse processo todo e como que foi passar por isso. Não, né? O Tiago, Luiz Carlos sempre foi uma liderança dentro da família. Com 9 anos, minha mãe teve um derrame. Muito difícil. Imagino, tá. Minha mãe teve um derrame e a gente era tudo novo. Eu tinha 8 anos e ele foi uma das peças fundamentais em ajudar meu pai a trabalhar. A gente com a família muito humilde, né? E desde de novo ele se mostrou uma liderança. E veio caminhando, sempre ajudou a criar a gente, que a minha mãe teve o derrame, infelizmente ficou impossibilitada, e a gente veio, né, cada dia, né, vivendo, né, e com muita luta, muita honestidade, e meu irmão futuramente teve o pensamento de ser candidato a vereador, né, e na época ele foi um dos vereadores mais bem votados de Duas Barras. Se eu não me engano, na época ele teve quase 900 votos, na época, pela quantidade da população. E ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ser prefeito do município. E como ele era um cara lutador, batalhador, e sabia de toda a vivência do município, do que o município precisava. E ele era uma pessoa muito participativa, tinha muito conhecimento. E ele ajudava as pessoas, não porque ele queria ser prefeito, mas porque ele gostava. Ele gostava do que fazia. Porque cada um tem um dom, né? Então ele tinha esse dom de ajudar as pessoas. E ele tinha esse pensamento de futuro. Ele largou a parte de vereador e se lançou a prefeito. Ele foi candidato 3 vezes, e na 4ª que ele venceu. Então, aqui mostra a persistência, a força de vontade, né, de um candidato, você ser derrotado 3 vezes e na 4ª, né, você ter, persistir e ganhar. Porque muitas das pessoas desistem no meio do caminho. Então, ele tinha esse sonho e eu acredito que realizou o sonho dele
E ele mostrou um legado não só para a família, eu acho que para todos os governantes e para todas as pessoas do município. Por quê? Ele mostrou que é capaz de ser feito. Com todas as dificuldades, é capaz. Então, esse é o maior legado que ele deixou para mim. Então, é por causa disso que eu estou sentado aqui conversando com vocês, porque ele mostrou aquele legado que é possível fazer. E é possível você dar continuidade. Mas basta você querer. E ter o foco naquilo. E, por incrível que pareça, hoje está fazendo 59 anos, que ele ia fazer, o aniversário dele seria hoje, ele estaria fazendo 59 anos. Então, para a gente é muito difícil, mas é a vida que segue, né? A vida segue e a vida está aí para mostrar os ensinamentos, né, para a gente. E a única coisa que eu tenho que agradecer, que eu tive a oportunidade de ser irmão dele, de trabalhar com ele e de a gente ter feito um governo assim, que aonde eu passo, eu só vejo elogio. Então, isso para a gente é muito significante, do que se fosse um governo com problemas, que não foi a esperança da população, mas hoje é muito bom. A pessoa falou assim, o Luiz Carlos fez um governo, e isso eu falo, que eu vejo até de boca de pessoas que não votou nele, que falaram comigo, olha, se eu soubesse que o Luiz Carlos ia fazer um governo desse, eu tinha votado nele. Então, ele deixou esse legado, o legado de que é possível fazer, com muito trabalho, com muita dedicação, mas basta você querer. Então, é isso que eu tenho do meu irmão, né, principal, e falo para toda a população, falo para todos os jovens que tem um sonho. Você que tem um sonho, lute por ele. Eu acho que isso é o principal de qualquer ser humano, você lutar pelo seu sonho. Eu tiro por ele, que ele lutou pelo sonho dele, conseguiu. Infelizmente, né, Papai do Céu não foi do jeito que a gente imaginava, ele quis desse jeito, mas a gente respeita. Mas o principal, volto a falar, é o legado que ele deixou para todos nós, principalmente da família. Os sentimentos, tá? Toda a família, que é uma dor, né? Que sempre vai se... Tá, como se fosse uma marca que não sara, né? Então, aquilo ali fica e... eu, na época, quando ele faleceu, eu fiquei muito triste. Eu não conheci ele pessoalmente, mas acompanhava o trabalho dele. Fiquei muito triste na época. Eu fiz até uma postagem no meu Facebook na época, né? Colocando lá como que minha solidariedade à família e também como eu ficava triste, né? Porque um político... na nossa região, no interior, é difícil surgir um político que despontou assim de uma forma tão rápida, né? E as pessoas começaram a falar muito, né, do mandato dele, principalmente no turismo, muito, né? Por Duas Barras, né? Aí pica um torresmo e vai, pá, começa a vir artista de fora para a cidade e a cidade começa a ficar bem falada. Então, e aí aconteceu, né, e a situação aí, poxa, dá aquele baque, né? Então, acredito que nós que estávamos de fora, e por exemplo, eu que não conhecia ele pessoalmente, fiquei sentido. Para a família que acompanhou tudo de perto, multiplica aí por 100, por 1000 a dor que foi, né? E outra coisa, Tiago, nós ouvimos essa semana passada, aliás, de uma pessoa que nascida e criada em Duas Barras, e ele fez uma comparação. Os 2 melhores prefeitos de Duas Barras nesses últimos anos foram o Ari Guimarães, que é um prefeito antigo, né, mais de 50 anos atrás, e o Luiz Carlos. Ele fez essa comparação. Os 2 melhores prefeitos de Duas Barras foram esses: o Ari Guimarães, há 50 anos atrás, e o Luiz Carlos. Você vê o impacto que ele trouxe positivo na cidade. E eu falo por mim também, porque, na verdade, eu conheci o Luiz Carlos há mais de 20 anos atrás. Meu primeiro contato na política, né, Otávio, foi com o Luiz Carlos. E na pandemia, uma coisa que me chamou muita atenção, Tiago, foi o seguinte: o Luiz Carlos me ligou, pediu que eu fosse lá na prefeitura com urgência, porque ele precisava falar comigo. Eu disse, para amanhã? Ele, não, pastor, é para agora. O senhor pode? Eu imediatamente atendi
ao convite. E para que ele estava me chamando ali? Para orar pelo município. Ele me convidou para orar pelo município. Aí eu falei com a minha esposa, inclusive, olha a sensibilidade que ele teve e a visão que ele teve de nós orarmos pelo nosso município. Foi o primeiro município a adotar a higienização, né? Aquela questão preventiva. Barreira sanitária. E ele teve essa visão. Ele pediu para que eu fosse lá, entende? Para nós orarmos e pedirmos a Deus pelo município. O que demonstrava que ele tinha... E ele falou comigo. Um pedido que eu fiz a ele. Luiz Carlos, as pessoas vão perder seus empregos. As pessoas vão ter dificuldade na alimentação. É preciso fazer alguma coisa. E logo em seguida ele providenciou meios para que as pessoas recebessem uma assistência do município. Graças a Deus. Então ele era essa pessoa muito solidária, muito capaz, né? Que deixou um grande legado, né, Otávio? As pessoas falam, né, que na época da pandemia, e ele, como era muito ligado à saúde, ele ficou muito preocupado. E vinham as mensagens dos governantes, né, o governador, que a pandemia ia realmente, né, ter uma alta taxa de mortalidade. Então, ele se preocupou muito. Então, e muita gente fala, o Luiz Carlos se preocupou tanto com a população de Duas Barras, esqueceu dele. Que ele se preocupou mesmo, a vida dele foi ali visando aquela... foi um dos primeiros lugares que ele limpou lá a policlínica, montou as salas que precisavam para recuperação, se fosse necessário, deixou os planos, todos eles em dia, tinha o plano de Itaperuna, de Itaucara, então ele se preocupou muito com a população, mas ele fez o papel dele de prefeito, né? Que é o papel hoje, né, de qualquer prefeito, se preocupar com a população. Mas, infelizmente, veio o que ia acontecer. Infelizmente, ele não conseguiu fechar o ciclo dele, né? Mas eu volto a falar do principal legado dele. O legado que há a possibilidade de você fazer um governo bom, exato, visando a população com respeito, com dignidade. Então, é isso que ele deixou, o maior legado dele. Isso a gente da família sente até hoje, né, a morte dele, porque ele era um líder, né, dentro da família e acabou sendo um líder do município. Né? Pois é. Galera, a gente... Na semana que vem tem podcast, tá? Quarta e sexta-feira, e já vou abrir aqui para vocês daqui a pouquinho para falar quem são os convidados, que estarão sentados aqui à minha frente aqui para a gente poder conversar na semana que vem. E olha, eu tô abrindo aqui a agenda de julho. É muito pré-candidato, hein, Thalia? Julho é pré-candidato toda semana que a gente vai receber aqui e vai ser bem legal, porque tá chegando a campanha, hein? E campanha tem aquele gostinho diferente, né? Então, daqui a pouco, 16 de agosto, começa aí a campanha oficialmente em todo o Brasil. Mês de julho agora é o mês das convenções, né? Começa já a realizar as convenções partidárias. Sim, e a partir das convenções já começa a direcionar os grupos oficialmente, perfeito, né? E exato. 16 de agosto a galera bota o bonde na rua, né? Aí começa pra valer. Eu acho que a campanha começa pra valer depois de 7 de setembro, né? Verdade. Aí passa o feriado, o pessoal começa a lembrar que tem eleição em outubro, né? Verdade. Mas oficialmente 16 de agosto começa, né? Mais uma vez quero agradecer a presença de vocês. Para acompanhar vocês nas redes sociais, o dia a dia de vocês, como que faz? O meu é @TavinhoLutherbach. Meu é @Alex Monerati. Show de bola, então. O Thiago, só para acabar de, assim, nosso papo aqui, sim, agradável. Nós montamos esse grupo, eu e o pastor, um grupo que tem intenção maior, não é preocupado com o grupo, e sim com a população bibarrense. Essa é a maior essência da nossa candidatura. Então, quero deixar bem claro a cada morador de Duas Barras, a cada cidadão bibarrense de Duas Barras, fazendo campo, holofote, 4 Cruzilhada, quilombo, a nossa essência é o povo. Trabalhar para o povo. Perfeito.
Semana que vem, galera, tem podcast, como eu falei, quarta e sexta-feira. Na quarta-feira, nós teremos um podcast com a vereadora de Nova Friburgo, a Maiara Felício. Ela é vereadora do PT e nas últimas eleições, 2020, ela foi eleita como a mais votada lá em Nova Friburgo, né? De 21 vereadores, ela ficou em primeiro lugar, né? A mais votada. E a gente vai trocar uma ideia com ela na quarta-feira que vem, conhecer um pouco mais sobre a trajetória dela e também sobre o mandato que elas têm realizado como vereadora em Nova Friburgo. Se não me engano, também ela é pré-candidata à reeleição. E na sexta-feira que vem, o podcast vai ser com o Dr. Paulo Barros, que é prefeito de Bom Jardim, daqui da nossa cidade de Bom Jardim, e pré-candidato à reeleição também. Nesse mês de junho, a gente recebeu a Simone, que é a vice e também pré-candidata a vice com o Dr. Paulo. E na sexta-feira que vem, a gente tem a Dr. Paulo com a gente aqui para conversar sobre o mandato dele, também sobre essa pré-candidatura. Alex... Só uma correção, Thiago. Sim? alexmonerati@gmail.com é o meu e-mail. No Instagram é alexregis.com. Ah, show de bola. Então é bem fácil também. Alex Regis. Alex Regis. Show de bola? Então, gratidão obrigado, tá? a vocês, tá? Minha esposa maravilhosa também aí nos bastidores. Obrigado também. E tamo junto, galera. Ó, beijo no coração e até a próxima. Sucesso, galera. Tchau, tchau. Valeu, Thiago. Obrigado. Fica com Deus. Valeu.